Fala pessoal, no encontro de hoje aí nós vamos utilizar um pouco da ideia de proporcionalidade nas funções quadráticas. É claro que agora você já tem um excelente domínio sobre parábolas, né? Porque essa foi a primeira aula do nosso encontro. Já domina bem as ideias das funções quadráticas, então você já tem todo o percurso e todo o recurso necessário quando você precisar utilizar das parábolas e das funções quadráticas. E neste momento eu posso então trazer para vocês uma dica muito interessante, que é utilizar a proporcionalidade nas funções quadráticas. Até porque você já sabe que você tem um excelente domínio sobre proporção. E você também já consegue discernir quando duas grandezas são diretamente proporcionais. E é claro que você deve estar me dizendo por aí que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. E nós estudamos há um tempo atrás, né, que quando eu digo assim, a grandeza y, ela é necessariamente diretamente proporcional à grandeza x quadrado, ou seja, o quadrado da grandeza x, então a gente consegue ter a seguinte escrita. Tá? A escrita que aparece imediatamente é que y é um múltiplo de x ao quadrado, ou que y dividido por x ao quadrado é constante. Então, a razão entre essas duas grandezas é necessariamente constante. E aí, isso traz uma coisa muito bacana quando isso ocorre. Olhemos agora só para essa parte aqui de cima, tá? E observemos que isso tem uma caracterização muito bem definida das nossas funções quadráticas primitivas, cujo vértice está na origem, tá? E aí isso faz com que a gente tenha a capacidade de observar o seguinte. Vamos supor que esse coeficiente dominante aí, a nossa variável a, seja positiva, tá? E aí ela sendo positiva, eu posso observar da seguinte maneira, vou olhar só para uma parte da parábola, tá? Lembrando que como a parábola é simétrica, né? Olhar para uma parte da parábola é como se eu estivesse olhando para os dois ramos da parábola, né, em relação ao vértice. Tá? E aí o vértice que está aqui na origem, observa a seguinte caracterização. Vê bem, imaginemos, tá, que você observe que essa distância daqui para cá meça x1. Mas se isso mede x1, isso implica dizer que aqui na parábola, que agora você já sabe que isso aqui é a caracterização de uma parábola, nesse momento de uma função quadrática, você vai ter uma resposta y1 da forma a vezes x1 ao quadrado. Beleza? Então você está dizendo assim, ó, quando esse segmento mede x1, esse segmento mede y1. Beleza? De tal forma que esse y1 é a vezes x1 ao quadrado. Ok. Façamos a mesma coisa e escolhemos agora um comprimento x2, qualquer. Tá? Quando eu escolher um comprimento x2, tá? Eu vou conseguir observar que esse comprimento x2 reflete, né, numericamente, tá, num valor que é y2 da forma a vezes x2 ao quadrado. E aí observa que esse segmento aqui mede y2 no momento em que esse segmento mede x2. E o que eu vou mostrar é que a gente vai conseguir formar proporcionalidades, tá, entre esses triângulos que eu vou construir agora. Ó. Esse aqui, onde um dos vértices é o vértice, veja bem, ó, um dos vértices é o vértice, o outro vértice do triângulo faz parte, é um ponto da parábola, e o outro vértice do triângulo é onde vai estar o ângulo de 90 graus. Beleza? Isso acontece nos dois triângulos, observe.
o vértice da parábola é um dos vértices do triângulo, certo? O outro vértice é um ponto da parábola, P2, e o terceiro vértice, formando assim um triângulo, é onde está localizado o meu ângulo de 90 graus. Só que observa, isso está te dizendo a seguinte caracterização. Observa bem. Quando tu divide o y2 pelo y1, vamos fazer essa divisão, né? Fazendo essa divisão de y2 para y1, o que é que você vai ter? Você vai ter a, que multiplica x2 ao quadrado, dividido por a, que multiplica x1 ao quadrado. Dessa forma, né, o a vai embora na simplificação, e aí você vai ter que y2, que é o comprimento desse cateto aqui, linearmente, tá, de um dos triângulos formados, do y2, está para y1, que é o comprimento do outro cateto, tá, linearmente do outro triângulo, estará para x2, que é o cateto na projeção ortogonal aqui do eixo, x, está para x1, tá vendo? Ao quadrado. Isso é muito bacana, tá? Porque isso funciona muito bem para quando você quer achar alturas, tamanhos específicos dentro das funções quadráticas. E isso não funciona somente quando ela está na origem, tá? Porque você já estudou que quando as parábolas saem da origem, vamos fazer ela sair da origem, né? Fazendo ela sair da origem, ó, você vai ter isso aqui. Você vai ter nada mais do que uma translação do vértice da parábola, tá? Saindo aqui da origem, ela ficaria com isso aqui. O vértice dela, será, viria para algum canto da forma, né? X do vértice e y do vértice, beleza? E você observa que é como se agora você estivesse olhando para a origem, bem ali, no vértice, né? Por quê? Porque eu já sei que essa equação da minha função quadrática ou da minha parábola é da forma y menos y do vértice igual a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado. Isso me garante que y menos y do vértice dividido por x menos x do vértice ao quadrado ainda continua constante. Então, essa translação que houve não atrapalha na nossa proporcionalidade. Ela ainda continua valendo. Agora, cuidado, ela continua valendo com um dos vértices, como sempre foi no vértice da parábola. Tá? Então, quando você for montar o triângulozinho para fazer as comparações de proporcionalidade, um dos vértices do triângulo tem que estar no vértice da parábola, o outro ponto tem que pertencer à parábola, né? E aí você vai montar, ó, o triângulo aqui bem bonitinho, ó, do mesmo jeito que você montava anteriormente, ó, x1 e y1. Aí, percebe que essa proporcionalidade continua valendo? Porque isso aqui, né, a altura seria y1, estaria bem aqui, né, ó, bem aqui. Aí essa diferença y1 para y do vértice é essa taxa de variação aqui, ó, bem definida. Então, essa proporção continua mantendo, bem como aqui, ó, seria x1 menos x do vértice. Então, essa taxa de variação vai se manter constante, cara. É isso que eu estava tentando te dizer. Então, quando tu pegar o outro ponto, tu compara do mesmo jeito que tu comparava, ó, com um dos vértices do triângulo sendo o vértice da parábola, e aí você usa a comparação que você já estava acostumado. x2 está para y2. Lembra, a comparação te diz que tem que ser y2 está para y1, assim como x2 está para x1 ao quadrado. Não esquecer nunca que a comparação
é com o quadrado da grandeza x. Isso é muito bom. Vamos lá botar isso em prática agora com um exemplozinho, né? Que é esse exemplozinho aqui que eu vou trazer para vocês. Tá? Por quê? Isso faz com que você, de vez de perder tanto tempo tentando encontrar quem é a parábola, para depois fazer a substituição da imagem para achar o elemento domínio, ou o elemento domínio para achar o elemento da imagem, você agora pode simplesmente comparar, lembrando que essa comparação é obrigatória que um dos vértices seja exatamente o vértice da parábola. Vamos lá, um exemplozinho para a gente clarear a nossa mente? Ó, observe que você está com uma situação, ou pense que você está com a seguinte situação. Você está aqui na beira de um penhasco, tá? E esse penhasco, necessariamente aqui, representado pelo eixo y, uma parte dele, tem uma altura bem definida, e suponha que essa altura bem definida seja necessariamente de 10 metros. Aí você está bem aqui, joga uma pedra para cima, tá? E ela vai atingir uma altura máxima, vai decair sobre o solo a um tempo W, né, vamos aí supor, no chão. Imagine que ela atingiu a altura máxima 10 segundos depois de ser lançada do penhasco, tá? E 15 segundos depois, tá? Ela atingiu o solo. Pergunta, qual é então a altura máxima, suponho que você está tentando descobrir isso aqui, ó, a altura máxima, que eu vou chamar de H, beleza? Estou tentando descobrir essa altura máxima, atingida por essa pedra. Rapidinho você responde essa questão, porque, veja, né? Deixa eu só consertar aqui, 25 segundos depois, né, ela atinge o solo, para poder ter uma, né, caracterização, porque não tem como isso acontecer, né? No tempo zero para o máximo 10 segundos, e de 10 segundos para frente cair menos do que foi atingido o tempo, a não ser que tivesse uma força empurrando ela para baixo, né? Bom, é bem rápido agora, depois de utilizar a proporção, porque normalmente um problema desse você faria, vou achar a parábola que está correlacionada, fazendo aqui, né? A forma fatorada, está bem fácil encontrar as raízes. Bom, dá certo desse jeito? Dá muito certo. Só que com a proporcionalidade, né, colocada dentro das funções quadráticas, como eu acabei de explicar anteriormente, rapidinho tu vai fazer essa questão. Vê bem. Ó, olha mesmo. Você sabe que esse comprimento daqui para cá, ó, ele vai medir a altura máxima que você deseja menos 10, tá? Então, esse comprimento aqui, ele mede a altura máxima, chamaria H, menos 10. E o comprimento aqui, nesse cateto da projeção ortogonal, quando comparado com o eixo das abscissas, vai medir 10. E aí eu monto esse meu triângulozinho aqui, beleza? Eu também consigo comparar que a altura máxima, neste momento, da qual eu vou chamar de H, quando comparada com a projeção ortogonal aqui, né, em relação ao eixo das abscissas, né, vai ser H para 15. E aí eu monto esse meu triângulo aqui. Observe que um dos vértices dos triângulos sempre é o vértice da parábola. Isso precisa ficar muito claro, porque se você não fizer com o vértice dos triângulos no vértice da parábola, não vai funcionar a proporcionalidade. Porque eu te expliquei anteriormente que isso acontece por causa da proporcionalidade da grandeza y com o quadrado da grandeza x. Beleza? E aí, quando comparado, fica bem facinho esse problema. Rapidamente você vai responder. Você diria o quê? H menos 10 está para H. Lembra que y tem que ser com y linearmente. Então, H menos 10 está para H, assim como 10 está para 15,
10 está para 15 ao quadrado. Dá uma simplificada, né? Para não estar trabalhando com números muito altos, depois você eleva ao quadrado. Então vai ficar h menos 10 está para h, assim como, aí simplificando por 5, ó, 2 terços. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Organize, faça aqui as continhas, né? 9 vezes isso vai dar 9h menos 90, que é igual a 4 vezes h. Organize virou uma equação simples do primeiro grau. Tá? Então, 5h vale 90, e logo h vai valer 90 dividido para 5, o que vai fazer com que h seja 18 metros. Beleza? E aí você percebe como isso facilita muito, né, a busca dessa altura máxima. Claro, você sempre poderá fazer isso, né, tomando de novo a observação como referência o vértice da parábola como um dos vértices do triângulo. Os outros vértices, um deles, tem que morar na parábola, tem que pertencer, ó, P1 aqui pertence à parábola, P2 pertence à parábola, e aí você forma o triângulo, né, onde um dos vértices vai estar caindo exatamente na projeção ortogonal do vértice da parábola, formando os seus triângulos retângulos, e facilmente você responde esse problema, né, que tradicionalmente você já sabe responder, obviamente, né, você levaria bastante tempo para responder, que é, né, utilizando um pouquinho da ideia, né, ó, da forma fatorada, né, você conhece essa raiz e pela simetria você conhece a outra, né? Por quê? Porque o x do vértice é o eixo de simetria, então daqui para cá 15, daqui para cá 15 voltando, a outra raiz seria menos 5. Aí você iria tentar construir a parábola, pegar um ponto bem conhecido, que é esse aqui, ó, que é o ponto 0 com 10, para achar o coeficiente dominante, que é o nosso A da parábola, e assim depois substituir x por 10 e achar o y do vértice. Daria bastante trabalho, né? Bastante trabalho é demais. Mas daria um pouco mais de trabalho para encontrar como você simplesmente fez isso muito facilmente, usando a ideia da proporcionalidade dentro das funções quadráticas, quando você entende bem o que é proporção. Isso facilita muito a sua vida. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido bem. Nos encontramos em breve, hein? Valeu! Até mais!